Atenção ou hiperfoco? Bem-vindo ao malabarismo invisível do TDAH. Quando dizem que quem tem TDAH não presta atenção, eu sorrio por dentro, porque o problema nunca foi falta de atenção, é excesso. A gente presta atenção demais em tudo, o tempo todo, e no fim não consegue focar em nada por completo. É por isso que o termo mais justo não é déficit de atenção, e sim desregulação da atenção. E você já ouviu essa? Um vídeo no YouTube pode mudar a vida inteira? A minha mudou, por causa de um erro de pronúncia. Fica comigo que eu te conto já. Mas antes eu quero te mostrar como o hiperfoco pode ser tão superpoderoso quanto a armadilha. Tem dias em que as tarefas simples parecem inalcançáveis. Responder e-mails, organizar uma planilha, marcar exames, mas basta aparecer uma apresentação empolgante ou uma ideia que acende um brilho nos olhos e tudo muda. E é aí que entra o hiperfoco. A gente mergulha tão fundo que esquece do tempo, da fome, da dor nas costas. O mundo desaparece, as horas evaporam e quando voltamos à superfície estamos exaustos. Parece um superpoder, mas quando não tem limites, também vira armadilha. Você pula refeições, ignora alertas do corpo, varre o cansaço para debaixo do tapete. No fim do dia, percebe. Pagou um preço alto por tanto foco. No cotidiano, isso vira malabarismo constante. O que captura nossa atenção nos prende. O que não prende, escapa. O TDAH não é falta de atenção, é uma atenção hiperveloz, potente, que precisa de direção, pausas e acolhimento. E foi justamente no momento de hiperfoco que me trouxe uma resposta que eu nem sabia que estava procurando. O vídeo que mudou tudo. Eu morava na Inglaterra. A vida seguia. Trabalho, casa, listas que eu fazia e raramente concluía. Nada parecia errado o suficiente, mas eu vivia exausta, mentalmente embaralhada, sempre me sentindo quase lá. Até que, numa noite qualquer, sozinha no sofá, dei um play num vídeo aleatório. Era uma moça simpática falando sobre como era viver com TDAH. E de repente ela se apatralha com as palavras, quer dizer, se atrapalha e eu congelei. Um frio subiu pela espinha. O coração parou. Essa moça tropeça nas palavras igualzinho a mim. Carreguei o celular até a cozinha. Chamei quem estava comigo. Ei, olha esse vídeo. O que vocês acham? Eles assistiram em silêncio. Me olharam com cuidado e perguntaram: Você está pensando o que estamos pensando? Todos disseram juntos: Sim, acho que você tem isso aí, TDAH. Antes do diagnóstico, minha vida era um eterno quase. Quase finalizei aquele projeto, quase entendi por que me sentia tão drenada, quase me senti como os outros pareciam se sentir. Por fora eu funcionava, trabalhava, entregava, sorria. Por dentro era como viver com uma antena ligada 24 horas, captando tudo ao meu redor ao mesmo tempo, sem um botão de desligar. E sempre me culpando por não dar conta como as pessoas normais, como as outras pessoas. Até que um dia veio um nome, TDAH. E pela primeira vez as peças começaram a se encaixar. Não era preguiça, não era falta de foco, não era drama. Era só meu cérebro funcionando de um jeito diferente. Dali em diante, minha vida teve um antes e um depois. E depois do diagnóstico, aprendi a reconhecer meus gatilhos. Ambientes caóticos, tarefas desorganizadas, excesso de demanda e também a valorizar os meus superpoderes. A criatividade que me resgata nos momentos de caos, a sensibilidade que me faz perceber o que muitos não veem, a coragem de me reinventar quando tudo parece fora do lugar. Hoje trabalho com o meu cérebro, não contra ele. Aprendi a pausar, a priorizar o essencial, a pedir ajuda quando preciso e talvez o mais importante de tudo, parei de me culpar.
Porque o primeiro passo para viver com leveza é entender que o seu jeito de funcionar não é um defeito. É só um outro jeito de existir no mundo. E quando a gente entende isso, tudo muda. E se você também estiver vivendo tudo isso sem saber o nome? Talvez você esteja se perguntando se isso também acontece com você. Se vive se cobrando demais, se sente que sua mente corre o tempo todo, mas trava quando mais precisa, se tudo isso faz sentido, acolha essa dúvida com carinho. Procurar um diagnóstico pode ser um caminho, mas antes disso, olhar para você com mais gentileza já é um grande começo. E quero saber de você. Você já viveu momentos de hiperfoco que pareciam superpoderes, mas deixaram um rastro de exaustão? O que mais te desafia? Começar ou terminar as coisas? Você já teve esse sentimento de quase o tempo todo? Me conta aqui nos comentários, vou adorar ler e trocar experiências. E se esse vídeo falou com você, curta e se inscreva no canal. Aos poucos estamos construindo um espaço seguro para falar de autocuidado, neurodivergência e formas leves de viver com mais intenção. Aliás, se o seu foco anda escapando, eu recomendo muito que você assista ao vídeo que eu fiz sobre a técnica Pomodoro, uma técnica de gerenciamento do tempo que está aqui no canal. É uma ferramenta simples, mas poderosa para quem quer aprender a regular o foco sem se punir com cada distração. Nos vemos lá. Até mais!